Muito bem, 22 horas e 5 Fortaleza, meu cordial boa noite, boa tarde ou bom dia. Aqui, Pastor Paulo César Sampaio. E seja você muito bem-vindo mais uma vez à nossa rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza, para todo mundo que fala portuguesa, com certeza. Beleza? Então tá. Quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E mais uma vez aqui, parabéns às mulheres de Deus, às mulheres todas deste Brasil varonil, como dizia o antigo cronista. O fato é o seguinte, eu acabei de ouvir uma coisa bem interessante, até um pouco jocosa, de brincadeira, onde a mulher dizia assim, olha, pare de mandar parabéns para mim, já recebi parabéns demais, flores demais, nem morri ainda, e estou recebendo um monte de flores, mande uma notinha de R$50, R$20, R$10, R$5, R$2, mas pare de mandar parabéns. Claro que é brincadeira. O fato é que nunca é demais a gente celebrar o Dia Internacional das Mulheres. E dos homens, não é apenas um detalhe, não é tão importante. Beleza? Então tá, um pouquinho afônico. Estamos chegando aqui de nossa Igreja Assembleia de Deus, Jardim São Paulo, pertencente ao Ministério da Diversidade dos Funcionários. Presidência pastor Euquias Benício, supervisão pastor Raimundo Pereira, e tivemos o prazer e a honra de lá ministrar a palavra de Deus hoje à noite. Mas o que nós temos para hoje, pastor Paulo César, o que nós temos para hoje? Bom, nós divulgamos o seguinte, algumas ponderações. Este é o vídeo número 115, parte A, tema o fim do mundo. Eu falei fim do mundo. Sim, o mundo vai ter fim, como aliás já se iniciou este fim. E o que nós temos que fazer é estarmos atentos à sintomatologia, os sintomas do fim do mundo. Texto é Mateus 24, verso 1 ao verso 14, esta parte A de nossa mensagem de hoje, com 4 ponderações. Primeira ponderação. Afinal, vai ter ou não vai ter o fim do mundo? Sim, porque muita gente diz assim, olha, essa história eu já ouço há mais de 50, 70, 80 anos, já estamos no ano 2017 e até agora nada de efetivo nós temos esta famosa catástrofe mundial, fim do mundo. E aí? Aí que a coisa não é assim, doutor, como você imagina. Existem vários procedimentos. Vou usar o termo procedimentos até que nós entendamos quais são de fato os sintomas e sinais do fim do mundo. Portanto, vai ter, se já respondo de pronto a pergunta 2, quando o princípio das dores ocorrerá. Detalhe, já aconteceu. Hello? Já começou. Já começou e, ao que se percebe, você nem percebeu ainda. Especialmente você que não é crente ainda, que não tem ainda o Espírito Santo em você, para lhe conscientizar do pecado, da justiça e do juízo e também, concomitantemente, do sinal ou dos sinais dos tempos. Portanto, olho vivo, hein? Terceira pergunta, por que tem gente que adora marcar o fim do mundo, hein? Por quê? Nossa, mas como tem? Pense! Vamos já falar sobre isso também. E quarto, o que fazer com um falso profeta do fim do mundo? Vale vou falar agora em cearenseis aqui, vale um mói de peia nele? Dar uma riada, umas pauladas? Em outros tempos valeria. Se estivéssemos aqui no Antigo Testamento, este falsíssimo profeta iria ser apedrejado até a morte. Todavia, estamos no período da graça, Novo Testamento, e, portanto, ninguém vai ser tão duro, desalmado, sem misericórdia, para, em linguagem cearense, descer o cacete, a chibata num cabra ou numa mulher que marca data de fim do mundo. E olha, pelo amor de Deus, que o Brasil é um celeiro de falsíssimos profetas que adoram marcar o fim do mundo. Só para a gente degustar, vou chamar de degustar, vou lembrar aqui a vocês uma listinha rápida de 10 falsíssimas previsões de fim do mundo. Estão ligando os fios? 10. A 10ª, em 10º lugar.
Na cidade de Leeds, Inglaterra, 1806, ocorreu algo interessante. Uma galinha começou a profetizar. Estão me ouvindo bem, não? Uma galinha começou a profetizar. Mas como, pastor, galinha não fala? E como é que ela profetizou? Ela profetizou da seguinte forma. As pessoas da cidade de Leeds contavam que uma galinha começou a botar seus ovos no formato de uma frase. E a frase era assim, Christ is coming, Christ is coming. Ou seja, o Cristo está chegando. E a notícia de que esta galinha estava pondo os ovos com esta frase, belíssima e biblicíssima, por sinal, chegou aos ouvidos de todo o condado de Leeds, da cidade toda e enfim, de todo o estado, das províncias em redor, estão no ano 1806. E sabe de uma coisa? Um monte de gente foi para a cidade para ver os ovos da galinha que estava profetizando. Demorou um bocado de tempo até que se percebeu que era um truque. Era um truque. E aí muita gente já estava fazendo orações e rezas e súplicas e acendendo velas para a galinha que estava profetizando. Estão ligando assim? Pelo amor de Deus. Sempre teve gente que acreditou e acredita em profecias falsíssimas. Essa é a 19ª. Vamos lá, estamos no ano 1843, 23 de abril, e os adventistas surgem aqui, ok? É a previsão adventista. O autor da previsão, William Miller. Hello, William Miller. Um fazendeiro chamado William Miller, depois de estudar a Bíblia Sagrada durante vários anos, concluiu que a data escolhida por Deus para acabar com o mundo era, na verdade, 21 de março de 1843. Tá certo? Aí ele errou, não veio. Não, eu fiz o cálculo errado. Eu vou refazer. É no próximo ano, 21 de março de 1844. Ele pregava e publicava bastante para conseguir milhares de seguidores, que chegaram à conclusão que, de fato, a data era um pouquinho diferente. E, enfim, muitos seguidores de William Miller venderam suas propriedades e doaram todas as suas posses para a igreja. Quando a data do fim do mundo chegou e o fim não chegou, então o grupo se dispersou, se desintegrou. Todavia, alguns ficaram ainda e formaram a Igreja Adventista. Estão ligando sim ou não? Essa foi a 9ª previsão falsíssima da volta de Jesus. Vamos à 8ª, vamos correr. Vamos à 8ª. Estamos no ano 1891 e uma figura chamada Joseph Smith. Joseph Smith fundou uma religião falsíssima, uma seita chamada mormonismo, tá certo? Fundador do mormonismo. E nos Estados Unidos, claro. E os líderes da igreja, em 1865, disseram que Deus havia dito a eles que Jesus voltaria em 56 anos. É claro que não aconteceu. É claro que não aconteceu. Você está aí, eu aqui. Mas, mesmo assim, marcou de novo, e o grupo se desintegrou, voltou, se emendou, e finalmente ficaram no Salt Lake City, estado de Utah, e hoje é uma das maiores seitas americanas espalhadas em todo o mundo. E há quem crê. Vamos à 7ª previsão falsíssima do fim do mundo. Cometa de Halley, 1910, ano em que no Brasil chegaram Daniel Berg e Gunnar Wingren, lá em Belém do Pará, e fundaram no ano seguinte a Assembleia de Deus, que teve o nome inicial de Missão Apostólica da Fé, e depois mudou para a Assembleia de Deus. Pois muito bem, em 1881, um astrônomo descobriu que a cauda de cometas tem um gás mortal chamado cianogênio, tóxico demais, igual a cianeto, etc. e tal, então o mundo iria acabar. Mas não acabou. Mas só que causou muitos problemas. E gente creu nisso.
Vamos para a sexta previsão falsíssima. Estamos no ano 1982. 1982. Uma coalizão americana, cujo fundador é o pastor Pat Robertson, assustou muita gente quando disse no seu programa que eu garanto a vocês, isso é Pat Robertson dizendo, podem pesquisar à vontade, ele dizia no programa de televisão dele que eu garanto a vocês que até o fim de 1982 haverá um julgamento no mundo. Nada. Mais uma falsíssima previsão sobre a volta de Jesus. Depois vamos para a quinta previsão falsíssima. Estamos no ano de 1997. É a chamada seita Heaven's Gate, também norte-americana. Marcou data e nada. Vamos para a quarta previsão falsíssima. Previsão de Nostradamus, dizendo que o mundo iria acabar em 1999. Quem se recorda disso? É claro que o mundo não acabou, mas mesmo assim havia quem cresce em Nostradamus já no seu tempo e muito mais agora. Há livros e livros e livros sobre Nostradamus e cada acontecimento catastrófico no mundo, alguém sempre, principalmente um dos adeptos dele, sempre tenta dar um jeitinho para encaixar, o desastre, a coisa terrível em uma das muitas quadras de Nostradamus. Há quem creia. Sim, sempre há quem creia. É uma lástima. Vamos para a terceira previsão falsíssima. Aconteceu em janeiro de 2000, chamado Y2K. Pouca gente soube disso. E eu vou passar porque um tanto quanto física demais. O fato é que marcaram também que Jesus voltaria, fim do mundo e nada. Estamos no ano agora de 2000, 5 de maio, é a segunda previsão falsíssima, chamada em inglês The Ultimate Disaster, ou seja, o último desastre final. Dizendo que o mundo iria acabar, etc e tal, e nada. E aí, para quem se recorda, o fim do mundo seria em 2008. Quem se lembra disso? Em 2008. E o tal de Ronald Wyland, também americano, marcou a data para o fim do mundo. E nada. Mas veja bem uma coisa interessante. Aqui no Brasil teve certos pastores e certas pastoras, apóstolas, que eu chamo de pastoras de Araque e apóstolas de Araque, mentirosos e mentirosas, que também marcaram a data da volta de Jesus Cristo. E muita gente creu. Muita gente creu. E eu tenho até hoje, em fitas cassete, o áudio dessas falsíssimas pessoas dizendo que Jesus iria voltar no ano tal. É uma desgraça. Quando é que essa gente vai ter juízo e vergonha na cara? Quando é que essa gente vai ter juízo e vergonha na cara para parar de mentir, parar de enganar as pessoas? Especialmente as pessoas mais simples, mais crédulas. Sim, porque essa casta se acha a tal. Essa casta de ilusionistas e prognosticadores do fim do mundo, essa casta se acha a domadora, detentora e porta-vozes do Espírito Santo de Deus. Tamanha é a sua contundência, tamanha é a sua arrogância, prepotência, que eu chamo de falsíssima espiritualidade, e alguns até falam em línguas nas suas previsões mentirosas. Mas sabe de uma coisa? Lamentavelmente, muita gente acredita neles. Abra aqui um espaço, antes de começarmos o texto, a nossa querida irmã Cássia Souza, Cássia Rodrigues, a paz do Senhor, prazer muito grande, minha irmã, minha querida irmã, minha cunhada, e pastor Sidomar Santos conosco hoje, que alegria. Obrigado, pastor Sidomar Santos da cidade de Carmo do Rio Verde, é isso, Sidomar? Carmo do Rio Verde?
pertinho de Cáceres, isso, no Goiás, maravilha. Se me der a ver um churrasco, hein, até hoje. Vamos lá então, Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele, e Jesus, lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gravem bem isso, ouçam com atenção, cuidado. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, pelo amor de Deus. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, verso 9, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, estou ligando os fios, sim ou não, e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto é paulada. Até o fim será salvo. Verso 14, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Para quê, pastor? Para testemunho a todas as nações, e somente então virá o fim. Leitura feita na versão atualizada. Voltemos para a versão corrigida, de onde vamos pensar alguns comentários em nome de Jesus. Vamos lá então. Louvado seja Deus. Obrigado por mais gente chegando. O pastor Sidomar está em Paranaguá. O nosso Paraná querido. Um abraço, pastor Sidomar. Bruno César chegando, a paz do Senhor, que alegria. E muito mais gente aqui chegando aqui pela nossa rádio Benedictus FM, Pastor de Fortaleza. Obrigado, gente boa de Deus. Olha só, vamos lá. A cena é muito simples. Jesus está no templo, saindo dele para mais uma das muitas reuniões que havia, dos muitos cultos, celebrações, sacrifícios. E aí os seus discípulos vêm para lhe mostrar a estrutura do templo, que coisa magnífica, anos e anos e anos e anos haviam sido necessários para a construção do segundo templo de Herodes, chamado. E eles vêm participar, compartilhar, mostrar a Jesus a grandeza daquele templo. Jesus, porém, lhes diz, não vedes isto tudo? É verdade, eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Dito assim, dito hoje, e lendo-se hoje, isso é perfeitamente natural que você entenda e compreenda que esta previsão, esta profecia se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém foi de fato invadida, pisoteada pelo Marechal Tito, filho de Vespasiano. Filho do cão. Hoje é fácil você entender isso. Mas aqui, esta frase de Jesus, para os discípulos e para quem estivesse perto dele, soou
com uma coisa louca. O idioma inglês tem uma palavrinha que eu acho sensacional, chama-se nonsense. Nonsense, ou seja, sem noção. Se houvesse um cearense lá, diria assim, pense num cabra sem noção, para dizer uma coisa dessas. Como é que, após anos e anos de preparativos e gastos e muito trabalho, muito esforço, muita oração, este templo vai ser derribado? Não, Jesus não deve estar falando sério. Verso 3, e estando assentado no monte das oliveiras, de novo os seus discípulos se chegam a ele e estão curiosos, muito curiosos. A curiosidade é a mãe da aprendizagem. Vou repetir para você, a curiosidade é a mãe da aprendizagem. Quanto mais curioso, mais você aprende. Então, chegaram em particular. Por que o texto diz em particular? Porque eles não queriam que outros judeus percebessem o ensinamento, talvez pensassem eles, os discípulos, ensinamentos secretíssimos que Jesus pudesse dar a eles. Ouça uma coisa. Senhor, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Como que diz, Senhor, quando é que tu achas que esse desastre vai acontecer? O templo ser derribado, não ficar aqui pedra sobre pedra? Senhor, estamos apavorados, não entendemos isso que vem de ti agora. Por favor, nos explicas como tu tens feito durante muitas parábolas que também não entendemos de jeito nenhum, e foi necessário, Senhor, que tu abrisses o teu coração para nos entender, nos alargar a compreensão e o espírito. Senhor, de novo, que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Eu tenho aqui comigo, nesse momento, vários pastores, graças a Deus, de todo o Brasil e até fora do Brasil, de língua portuguesa, que sabem a dificuldade que é quando a gente vai ministrar escatologia. É muito difícil, porque sempre há perguntas difíceis de respostas mais difíceis ainda. Em escatologia, deve-se compreender que há pelo menos 4 escolas de interpretações ou interpretação, de modo que é sempre complicado. Nunca temos uma resposta definitiva, conclusiva e convincente para, especialmente, alguém que já tem uma formação errônea ou uma formação particularíssima da escatologia. Pastor, o que é isso, hein? Escatologia, escatos ou escatom, significa fim das coisas. Logia, conhecimento. Portanto, escatologia quer dizer conhecimento do fim do mundo, das coisas que estão aí. Bom, verso 4, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. É curiosíssimo que Jesus não vai logo respondendo assim, olha, vocês estão pedindo sinais e sintomatologia, vou dar para vocês, grave bem isso. Não, ele vai de cara dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olho vivo, tenha cuidado, tenham cuidado. Sabe por quê? Verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui no Brasil existem figuras, me perdoem a franqueza, às vezes alguém diz, pastor, o senhor às vezes é muito contundente, é muito duro, mas Jesus foi infinitamente mais duro do que eu. Infinitamente mais duro do que eu. Lembram-se dos ais? Ai de vós, fariseus e hipócritas, ai de vós, escribas, ai de vós, são 8 ais, se não 9. Lembram que ele chegou no templo e estavam lá os cambistas e aquele comércio, aquela mercearia, aquela bodega, aquela loucura toda. E o que ele fez, disse, cavaleiros, com licença, eu vou... Não.
pegou uma zorraia, um chicote, meteu o cacete. Estou ligando sim ou não. Aqui no Brasil, de vez em quando, aparecem figuras profetizando o fim do mundo, datas. Mas o curioso é que um deles vai para além de profetizar datas de fim do mundo. Um deles se acha a encarnação de Cristo. E diz das providências do Altíssimo, com sotaque alemão fajutíssimo. Estou ligando sim ou não? Agora, sabe o que é pior? Há gente que crê nele. Sim, há gente, ou gentes, no plural, que creem nele. E o apoiam e doam dinheiro para ele. Não é curioso? A psiquiatria tem neste cidadão um campo vasto para pesquisas. Porque é uma psicopatia das mais graves. A presunção, a assunção de personalidade. Isso é transtorno obsessivo de personalidade. Alguém dirá, pastor, ninguém o leva a sério. Não é bem assim. Não é bem assim. Muita gente leva a sério e ajuda. Agora, além dos falsos profetas que vêm dizendo eu sou o Cristo e o que é pior, enganaram a muitos, também tem, o verso 6, ouvireis de guerras e rumores de guerras e olhais, mas não vos assusteis, porque é imperativo que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Gravem bem isso, pelo amor de Deus. Ainda não é o fim. Alguém dirá, mas pastor, desde que mundo é mundo que houve guerras, desde que mundo é mundo que as pessoas guerreiam e muitas vezes as guerras são em razão de ideologias, são em razão de religiões. E sabe de uma coisa? A pior guerra é a guerra religiosa. É a guerra com motivação religiosa, porque a intolerância é muito grande. Muito, muito grande. Mas não vos assusteis. O mundo sempre esteve em guerra, essa que é a realidade. Nunca, gravem bem isso, desde que Caim matou Abel, nunca deixou de haver guerras na face da terra. Nunca. Pesquisa a respeito. Nunca. O ser humano, lamentavelmente, está sempre em guerra. Uma guerra consigo mesmo, é a não aceitação, sabe, a baixa estima ao extremo, é não aceitar nem a si nem os outros. É um negócio de doido. Sempre teve assim. O problema é que as guerras, ultimamente, estão cada vez mais frequentes. Este é o problema. A sintomatologia, os sinais do fim do mundo, que Jesus aqui muito bem vaticina, muito bem expõe, estão cada vez mais se amiudando, cada vez mais se mostrando e se demonstrando que estamos, de fato, no limiar, no princípio, e talvez até um pouco mais do que princípio das dores. A coisa está bem difícil, sim ou não? Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Alguém dirá, mas isso sempre houve. Qual é o problema? Isso sempre houve, pastor. O que há de novo nisso agora? Responda a vocês. O que há de novo é a frequência. É a frequência. E para além da frequência, é a extensão, a profundidade, a duração, as consequências, os desastres climáticos catastróficos. Gente boa de Deus, a coisa está piorando.
mas muito, muito, ou não, ou não, ou não. Versículo 8, na verdade, ele repete o finalzinho do versículo 6. O versículo 6 no final diz assim, mas ainda não é o fim. O versículo 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se aquilo era o princípio, se isso é o princípio, você imagina quando a coisa, em linguagem cearense, arrochar o nó, estreitar. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Eu digo melhor, nem quero ver, porque aqui não vou estar. Não, e nem você. Nós que cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Mas quando o princípio das dores agudizar, aprofundar, o versículo 9 responde, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Hoje em dia, repito informações que dei em vídeos anteriores, existem mais de 50 países, 55 já, ou 58 países, onde o evangelho é perseguido de modo moderado, forte ou fortíssimo. O cristianismo está sendo perseguido em todo o mundo. A Europa, berço do cristianismo. Se extrairmos lá o Médio Oriente, Israel, me refiro quando o cristianismo entrou na Europa por mão de Paulo, o apóstolo. Europa ocidental, berço do protestantismo, casa de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Hus, de Wycliffe, dos Wesley e tantos outros, está moribundo, morrendo cada dia mais. A Europa está sendo mais do que nunca invadida pelo islamismo. Onde estão os missionários na Europa Ocidental? Estão lá? São poucos. Porque o secularismo, a enganação, estão vencendo as mentes europeias. Há uma perspectiva, há uma estatística científica que daqui a mais 20 anos, 25 anos, a Europa será de maioria absoluta islâmica, islamizada. Vocês sabem o que significa isso? Tem noção? Por exemplo, a França é o país onde há mais muçulmanos no mundo depois do Oriente Médio. E está sofrendo o que está sofrendo. Depois da França é a Inglaterra, onde há mais muçulmanos. Vejam bem, senhoras e senhores, eu não sou contra a segregação. Eu sou contra a perseguição. Se eles deixassem o terrorismo, se eles permitissem que em seus países nós também pudéssemos construir igrejas, eu vou repetir para você bem devagarinho. Existe uma coisa em relações internacionais chamada reciprocidade. Reciprocidade, o que é isso? Tipo assim, os muçulmanos, quando vêm para o mundo ocidental, eles constroem suas mesquitas. E tem sua religião, e tem o seu Deus, Alá, e seu profeta Maomé, e vivem, nada contra. O problema é que eles vêm, se instalam, fazem daquele espaço geográfico, topográfico, na realidade, uma coisa privatíssima, proíbem até a circulação de pessoas
com suas vestes naturais em frente às suas mesquitas. Pesquisem a respeito, liguem os fios. Fazem tantas mesquitas quantas queiram, não tem problema nenhum, não vejo nenhum óbice nisso, nenhum problema. Agora, vai fazer nos países lá igrejas, vai montar, vai fundar, vai criar, vai pregar, para ver se você consegue. Mas eu não quero entrar muito na questão, porque vai ser objeto de outro vídeo mais na frente. Estão ligando os fios, sim ou não? Sim ou não? Eu sei que sim. Vamos lá então, estou quase no final. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que esse maldito Estado Islâmico está fazendo? Matando milhares de cristãos. E não só cristãos, de quaisquer outras religiões. No Oriente Médio, na África, principalmente, no Extremo Oriente, na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. E o cristão fica em casa assistindo um programa de televisão. É uma coisa realmente fantástica, não é? É muito difícil. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A gente está vivenciando um cipoal de escândalos como nunca, sim ou não? Escândalos políticos, econômicos, financeiros, religiosos, que são os piores também, porque afetam a moral, a família, a sociedade como um todo. Nunca houve tantos escândalos. Isso tudo, gente boa de Deus, é cumprimento do que Jesus falou aqui no capítulo 24 de Mateus. Você me compreende? Versículo 11, estou quase finalizando. Versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, é mistério, é imperativo, é inevitável que eles surjam, porque são, na verdade, cumprimentos das profecias bíblicas. O problema é que enganarão a muitos. E por quê? Oséias 4:6 responde, o velho profeta diz assim, o povo de Israel, o meu povo perece por falta de conhecimento. Essa verdade nunca foi tão atual como hoje em dia. O povo de Deus ainda está sendo duplamente, triplicamente, quadruplicadamente enganado por uma casta de falsíssimos pastores e apóstolos que aparecem dia após dia na televisão e no rádio. Mas por que esse povo se deixa enganar? Porque não leem a palavra de Deus. E se leem, pouco entendem. E se pouco entendem, nada praticam. Então, é difícil. Eles são presas fáceis para esses mentirosos que estão cada dia mais ricos. E o povo cada dia mais pobre. Cada dia aumentam as suas boiadas. Cada dia faz as revisões regulares em seus jatos comerciais particulares. Estão ligando os fios, sim ou não? Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é o problema, a multiplicação da iniquidade, o desleixo, a preguiça, o deixar de ler a palavra de Deus, de perguntar, de se informar, de estudar, de orar, de pedir a Deus que ilumine, que alargue os entendimentos. Tudo isso vai dar nisso aqui. O amor de muitos se esfriará. Crentes que vão aceitar novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus,
Sabe de uma coisa? Esta velha Bíblia tem duas capas. Uma em Gênesis, a outra aqui em Apocalipse. Princípio, meio e fim. Nada que for revelado por alguém pode contrariar, pode conflitar o que está aqui escrito. Cuidado, gente, amor de Deus, cuidado. Não seja presa fácil para essa gente, não seja. Tenha muito critério, muito cuidado. Pergunte, pesquise, olhe. Pergunte a homens idôneos, mulheres idôneas que conhecem a palavra. Os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, todos esses homens e mulheres dedicaram suas vidas ao estudo da palavra. Será que estavam todos errados? Não é razoável pensar assim, não. Não é razoável. E só o fulaninho, não sei das quantas, o apóstolo, a apostoliza, a apóstola Lua, a apóstola Cometa Halley, a apóstola é que trouxe agora uma revelação de última hora. Não é possível. Não é possível que o povo se deixe tão bestamente, tão facilmente se enganar. Vou parar por aqui, estamos a 41 minutos. Obrigado a você pela sua sintonia, pela sua companhia. Obrigado, pastores, meus queridos amigos e irmãos de Cristo. Ramiro Távora Viana, que alegria, Pai do Senhor. Bruno César, Portalina, Goiás. Assembleia de Deus, Madureira. Que alegria, Bruno, obrigado. Fala-se muito bem de Goiás, né? Dizem que é um estado maravilhoso, fantástico. Nunca estive aí, espero um dia poder estar. E fala-se que tem um churrasco tremendo, não é? Eu sou carnívoro, hello. Verduras como pouco. Carne quando eu tenho como boi. Então não é. É só alegria. Então tá. Obrigado, gente boa de Deus. Estamos juntos. Lembrando que estamos ao vivo segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas. E eu peço a você, Bruno, a você e os demais que inscrevam-se em nosso canal no YouTube, canal PC Sampaio, tudo juntinho, PC Sampaio. Vai lá, se inscreve e você vai receber, na verdade, os vídeos em primeiríssima mão, tá certo? Você pode também vir aqui na rádio, radiobeneditosfm.com, deixar seu recado lá em recados, no mural, deixa lá teu recado, tua impressão, tua opinião, o que você está vendo, ouvindo, se tem sido útil a você de alguma forma, eu espero que sim, tá certo? E também peço que, se você sentir de Deus que esse programa tem sido bom para a sua alma, para a sua edificação, se você desejar nos ajudar, estamos aqui de corações abertos. O nosso site também tem as modalidades de você ajudar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Lembrando que você pode também colocar em nossa rádio um bannerzinho do seu serviço ou da sua empresa. Estamos aqui cada vez mais tentando melhorar a nossa comunicação, o nosso rádio. Temos ainda coisas a comprar, mas aos pouquinhos já estamos melhorando, não é assim? Graças a Deus. Além do que também queremos continuar ajudando o casal de missionários lá no Paquistão, cidade chamada Faisalabad, no norte do Paquistão, um país muçulmano, onde o casal dirige uma igreja, um asilo e um orfanato dentro de um quadrado, de um quadrilátero, e de forma meio velada, numa placa lá fora, não, porque se ele colocar placas, a oposição vem e destrói. Entenderam ou não? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério. Tá bom? Obrigado, a paz do Senhor, fiquem na paz e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação.